Eu não vou gravar. Ah, tá bom. A Alice já está gravando, né? Muito bem. Então, a Ellen é nossa sexta beija-flor. Eu fiquei muito feliz que ela aceitou o convite. A gente já estava até comentando que quando eu convidei, ela pensou: ah, eu vou, não vou, vou, não vou. Eu falei: ah, que bom que você aceitou. Porque a ideia com esse trabalho do Beija-Flor me contou é a gente ter a oportunidade realmente de conhecer muitos mundos, né? E de mulheres inspiradoras, cada uma na sua realidade, cada uma na sua potência, né? Na sua ligação com a espiritualidade, com o que a vida pode trazer de melhor, mas sempre tem essa ligação, né? Entre cada uma que fala de serem mulheres que nos inspiram do jeito que elas viverem, né? Cada uma com a sua vida e com a sua realidade, porque isso eu acho muito importante, porque a gente tem a tendência a achar que a nossa realidade é a única, né? Que aquilo que a gente está vendo é o único jeito de viver. E isso é a maior bobagem que a gente pode acreditar na nossa vida, né? Que só existe a nossa realidade, existem muitas. Então, a ideia, como o Beija-Flor me contou, é trazer essas outras realidades, né? Abrir portas dentro da gente para a gente se conectar e para trazer mais consciência para a nossa vida, para as nossas escolhas, tolerância, abertura, para criar uma comunidade, né? Uma vida de mais amor e de mais paz, de mais ternura, com, com emoções e ações que o mundo precisa. A gente precisa e o mundo todo precisa, né? Uhum. Então, essa é a ideia do Beija-Flor me contou, e por isso eu chamei a Ellen, porque a Ellen é tudo isso que eu falei. Ah, Então, a obrigada. gente vai começar. Antes de eu apresentar você, tá bom, Ellen? A gente vai começar ouvindo, como a gente combinou, para trazer a nossa presença, a música que a Ellen escolheu. Então, essa é a forma da gente ter a nossa harmonização, trazer a nossa presença aqui para esse momento, e eu vou compartilhar com vocês agora. Espera aí, espera um pouquinho. Muito bom, que bom começo, não é? Que bom começo. Obrigada para quem está aqui, quem chegou mais depois que eu não dei oi, Débora, Graça, Margarete, Regina, Léo, enfim, as pessoas estão com as câmeras fechadas também. Ellen, eu vou passar a bola para Uhum. você se apresentar e antes disso, para você contar para a gente aqui por que que você escolheu essa música. Boa noite. Acho que foi um dos melhores presentes. Estou vendo aqui agora várias carinhas assim. Acho que é isso que fortalece nosso coração, a mostrar nossa história, né? Não é tão fácil contar também, né? Bom, escolhi essa música. Essa música é um lugar de tanta presença, sabe? E tanta forma que a gente pode se colocar no mundo, de tantas as formas que a gente pode, sabe, ser, se entregar, servir. Então, essa música, para mim, eu acho que foi uma jovem que escreveu, e essa jovem, assim, teve um pensamento, como todos os jovens que a gente está vendo, muitos jovens têm essa capacidade de estar tão presente, né? E essa música me traz muito esse lugar da presença, de compartilhar, da vida em si, né? Então, por isso que acho que me traz um pouquinho de mim, de quanto estou me entregando para esse espaço, falo espaço, mas espaço de mundo, né? O quanto eu me entrego com tudo que a gente é, né? Então, para mim, foi muito importante escolher. Não foi só essa, tem muitas outras músicas, mas essa acho que é a que está É. mais presente. Eu fiquei pensando, gente, como é que a Ellen vai escolher uma música, né? Você que canta tanto, que tem um repertório, mas também eu achei que tem a sua cara, porque essa música tem muito a sua cara. Trem Bala. A Débora perguntou que música era. Trem Bala, né? A outra Débora que tá aqui. É, e é uma música muito linda, né? Que na época que ela foi lançada foi um boom, né? Todo mundo. A Uhum. gente. Eu estava olhando que é de 2017. E ela fala isso, né?
Fala de muitas coisas que tem muito a ver com o que você, de como você vive a sua vida. Então, a gente vai começar. Você quer que eu mostre? Eu primeiro vou mostrar, né? Que você pediu para. Ah, Tá bom? Peraí. Só um segundinho. Eu vou colocar aqui a sua apresentação. Meu Deus do céu, o Então, que foi que aconteceu? ah, muito bem. Eu estou abrindo aqui. tá. Ellen Fernandes. E aí, você trouxe esse tema, esse título, né? A gente Sim, conversou. A vida como ato político e a importância de viver em comunidade. sim. Acho que eu E trouxe aí, diga. esse, esse título, é o que eu falo, né? É o que eu vivencio todos os dias aqui na comunidade, né? E como transformar isso num ato político. Quando eu falo de político, eu não falo de politicagem, eu estou falando de político para a vida. Então, é um tema que é muito profundo para mim, assim, desses longos, desses anos, né? Eu fui me descobrindo, né? A gente só se começa a descobrir conforme o tempo e conforme que você vai vivenciando a sua história. Então, eu trouxe esse tema porque é o que eu vivo hoje, sabe? Bom, eu sou a Ellen, vou começar a me apresentar. Mãe, tia, quase virando avó. E, assim, eu tenho essa cara de novinha, mas eu tenho quase meus 40 e poucos anos já. Débora falou para mim, Ellen, como você quer começar? Eu falei assim, nossa, acho que a Débora pode mostrar uma fotinha. A única foto que eu tenho de eu criança. Queria que a Débora mostrasse, que aí eu já começo a contar um pouquinho da... Vou mostrar sua fotinho de criança. É incrível, né? Você tem uma fotinho, Uma foto. uma foto aqui. E uma de você adolescente linda também. Essa é minha, essa é a foto de, acho que até aquelas fotos de escola, né? É a única que eu tenho, assim. Na época minha mãe não tinha, a gente não tinha condições de tirar fotografia, né? E não tinha tanto esse lugar como tem hoje, né? Então, ainda bem que eu tenho essa, que eu posso olhar um pouquinho desse rostinho de criança e ver quanto foi importante viver na comunidade com esse rosto também, né? Bom, vou começar a contar um pouco. Eu sou a Ellen, nascida assim, sou mineira, mas desde sempre, com 2 anos, eu vim aqui para a favela do Tupi, que é uma das favelas aqui de São Paulo, que nos anos 90 foi assim, foi um lugar muito, muito difícil. Mas como viver sendo criança dentro de uma favela, né? Eu estava falando um pouquinho com a Débora, né? A minha vivência dentro da favela, assim, foi muito maravilhoso. Ao mesmo tempo foi maravilhoso, mas foi muito desafiador, né? Porque foi considerado uma das favelas, aqui próximo, uma das favelas mais violentas do mundo, sabe, nos anos 90. E eu estava falando um pouco com ela como é importante as escolhas que a minha mãe fez, né? As escolhas que as mulheres da comunidade é, faz, né? Na década de 90, né? Eu fui uma pessoa assim que sempre escolhi estar entre mulheres, né? Com muitas mulheres, acho que eu não tive só minha mãe que me criou, mas muitas mulheres da comunidade, que não foi uma fase tão fácil, né? Do que eu lembro, assim, eu fui contando para a Débora algumas situações, né? Eu lembro quando eu era pequenininha, assim, muitas das vezes tinha muitas gangues, né? Muitas gangues onde eu morava. Então, assim, muitas vezes a minha mãe tinha que colocar eu debaixo da cama, esconder a gente, 6 irmãos, nós somos em 6 irmãos, esconder a gente dentro do banheiro, porque as gangues eram muito pesadas, assim, né? Todos os dias a gente via corpos no chão. Mas quando eu trago essas mulheres da comunidade, vou trazer minha mãe, porque foi uma das presenças mais importantes da minha vida, o quanto a minha mãe seguiu esse lado da arte, né? O quanto a arte foi poderosa na minha vida. Então, o papel de todas as mães da comunidade, acho que até hoje, né, é uma parte muito essencial para um filho, uma filha, seguir um caminho certo, assim, né? A presença da mãe. Eu até falo assim, eu fui criada por 50 mães, um pai e 50 mães, né? E sendo criada dentro de uma cozinha, né? Minha mãe trabalhava numa associação, e aí a gente foi criado, praticamente a gente foi criada dentro de uma cozinha. E eu lembro dessa questão da violência era tão grande, que
contar uma história aqui que foi até interessante, né? Como a gente criança, a gente não tem esse lugar de entendimento das coisas, do que é violência, do que é alegria, a gente não tem tanto, a gente só vive, né? Mas se todo mundo fosse assim, ia ser um pouquinho mais feliz, né? Eu lembro que quando eu tinha minha casa era no centro e do lado tinha uma rua e do outro lado tinha uma rua. E quando tinha briga de gangues, pela manhã, ficava, não sei se vocês sabem, essas telhas daqui da comunidade, às vezes você passa qualquer coisa quebra, né? E as balas ficavam passava assim, e aí eu esperava aquilo como uma criança. Criança tem uma mentalidade muito fértil, né? Eu esperava acordar de manhã para brincar, porque às vezes, né, nessa briga de gangue, a luz atravessava, né? Furava a telha, atravessava e aparecia no chão. E eu esperava pela manhã para brincar com essa flecha dessa luz. E aquilo era a minha diversão pela manhã. Assim, hoje mulher, hoje sendo mãe, eu vejo como criança tem esse lugar tão poderoso de não conseguir enxergar esse outro lado que foi tão violento, né? Então eu vivia brincando com as flechas que apareciam no chão e ficava brincando até a luz ir embora, né? E quando chegava a noite, às vezes tinha outros tiroteios, aí a minha mãe de novo, muitas vezes assim, a minha mãe escondia a gente dentro do banheiro para não pegar uma bala perdida, né? E aí acabava sempre, né? A mãe colocava na frente, se colocava na frente dos filhos, era um banheiro assim de um por um banheiro super pequenininho, e aí ela ficava na frente assim, é aquela coisa, né? Mãe quando tem esse lugar de proteger, né? Por isso que eu falo, a minha mãe tem esse papel muito fundamental. E eu lembro quando ela levava a gente para a associação, a gente acordava de manhã, acabava morrendo muita gente, a gente passava por cima de corpos assim, mas a minha felicidade era ir jogar capoeira, era cantar, era, sabe, comer, né? Porque a minha mãe era uma ótima cozinheira, era comer, era esperar esse dia chegar. E é mesmo acontecendo esse outro lado que era tão violento, mas a minha mãe sempre tentava trazer a gente para um campo da arte, que é um campo que eu acho que é um campo que cura, até hoje, assim, né? O campo da música, o campo da arte, acho que a arte em si, né? Então, assim, minha mãe teve esse papel muito fundamental na minha vida nessa época dos anos 90, né? Ela e mais outras amigas, enfim, que sempre estavam juntas. Eu lembro também que a minha mãe tinha uma amiga que tinha 8 filhos, e aí a gente não tinha tanta panela em casa, né? E aí elas compartilhavam até as panelas, né? Uma levava um feijão, outra levava uma carne, e sentava, ela tinha 8 filhos, minha mãe com 6 filhos, sentava em roda, assim, por isso que eu acho que é tão importante a gente estar em roda sempre, né? A gente acabou perdendo um pouco esse campo do olhar um para o outro, né? Então, minha mãe sempre gostou de sentar em roda, e assim, no chão, né? A gente sentava no chão mesmo, colocava comida no centro e acabava compartilhando, né? Então, essa vida das mulheres da comunidade, esse apoio é fundamental para todos os filhos, né? Quer que eu ponha foto? Põe a foto. Vamos lá. Vou mostrar um pouquinho dessas mulheres, né? Coloca assim. Você preparou com tanto carinho. Aqui. Eu vou mostrar para vocês essa que tá, deixa eu ver como eu tô, lado direito ou lado esquerdo, não vai. Essa que tem uma rosinha bem na primeira do lado, essa é a minha mãe. A única foto que eu tenho dela também, gente. Essa é a única foto assim, que foi tirada por outra pessoa da onde ela trabalhava. Ela era uma pessoa assim que acho que falar sobre ela assim eu falei com a Débora esses dias, né? Falei, Débora, não acredito que as mulheres guerreiras acho que tem muita força, né? As mulheres têm muita força. Então, a minha mãe, eu acho que teve um campo de muita força para criar 6 filhos, e mais muitos, né, que na associação ela trabalhava, ela sempre estava apoiando ali. Então, ela não foi uma guerreira, não, foi de força pura mesmo. Foi mais que guerra, foi força de uma entidade mesmo. Na época, eu não sabia que era uma liderança comunitária, né? Quando a minha mãe faleceu, eu entendi, falei, nossa, quanta gente querida gosta da minha mãe, e aí ela foi de uma força gigantesca na comunidade onde eu morava. Não foi só para mim, foi para muitas famílias. Sabe, eu lembro que a felicidade da minha mãe era fazer aniversário, fazer muita comida na frente da rua, e a felicidade dela era ficar chamando as pessoas para vir comer a comida, sabe, para celebrar. Ela era uma das pessoas que adorava celebrar a vida.
E por isso que hoje eu adoro aniversário, celebrar minha vida, porque toda vez que eu faço aniversário, assim, tem esse campo de acolhimento, sabe? De acolhimento e do servir também. Então, às vezes a pessoa diz, meu aniversário eu não quero nada, não. Eu falo, não, você sempre a sua vida, é tão importante, sabe? Então, a minha mãe era uma dessas pessoas que me inspirava muito, todo o tempo, dessa questão do aniversário dela, sabe? O mais simples que fosse, mas era uma das pessoas que mais me inspira nesse lugar de aniversário. E as outras mulheres que você viu aí, que são, assim, pessoas que me acolheram de uma forma, assim, a dona Rita, a dona Nelly, a mãe do Cláudio, a dona Cidinha, enfim, várias outras mulheres também, que sempre, assim, quando eu tô com elas, eu só sento, fico caladinha e escuto suas histórias, né? Porque é onde me fortalece, sabe? Hoje eu sou mãe, onde eu consigo dar capacidade de um espelho, de um conselho para os meus filhos quando eu aprendo a escutar, sabe? Aprendo a ouvir. Quando a Débora me convidou e falou assim, olha, é só para ouvir. Eu falei, assim, esse poder da escuta ativa é tão importante. Hoje a gente está nesse piloto automático tão rápido, a gente entra tão rápido nesse campo de esquecer esse lugar, que a gente acaba esquecendo até da nossa própria história, né? Esquece de falar da nossa própria história, né? Então, eu acho que dos anos 90, né, continuar na década de 90, esse lugar da mãe, eu sempre vou falar esse campo, porque o lugar da mãe aqui na favela, esse centro comunitário é muito importante, muito importante. Então, eu sempre tento seguir essa tradição, acho que é a nossa ancestralidade maior, né, quando a gente sente, escuta e tá ali, poxa, a gente não tá conseguindo fazer por inteiro, mas a gente tá conseguindo fazer um pouco, né. Eu acho que vocês fazem muito, Ellen, muito. E você falou do círculo, né? E aqui tem muita gente que é Olha, que das danças circulares também, muitas pessoas que estão uau, te escutando. Então que a gente bom. vivencia de uma outra forma, mas com muita, muita, muita importância Uhum, uhum, o círculo, o poder se olhar, o poder se conectar. Então uhum, acho que muito, muito assim, desse pedacinho que você trouxe, acho que muitos aqui conseguiram captar pela vivência que a gente tem, uhum. pelo que a gente experimenta nas danças circulares. Não Sim. todos são das danças, mas eu estou É só falando que interessante, muitos são. é interessante É. essa coisa da dança circular, né? Quando eu era pequenininha, mais uma história que eu sempre trago, porque é tão importante essa história. A minha casa, assim, era de uma casa de um cômodo só, né? Quando eu vim para São Paulo, era de um cômodo só, imagina. Era 6 filhos, 7 mais a minha mãe dormindo numa cama de casal, meu pai dormia numa cama de solteiro pequeno. Então, assim, até meus 12 anos, eu sempre dormi com meus irmãos. Assim, então a gente não tinha. Aí depois meu pai fez uma cozinha, né? E meu sonho era ter uma mesa. Assim, eu não entendia. Eu falava com a minha mãe, mãe, eu não entendo porque a gente não tem uma mesa. E não tinha espaço, né? Porque não tinha meu. Hoje eu entendo que não... hoje eu vou na casa onde eu morei. Eu falei, nossa, como é minha mãe conseguiu criar 6 filhos nessa casa, assim? Quando tava frio, todo mundo tinha que ficar dentro de casa. Meu Deus. Então, o meu sonho era ter uma mesa, assim. Depois que ela faleceu, eu falei assim, eu vou construir minha própria mesa. E voltar esses valores, né? Da gente sentar em roda na mesa, olhar um para o outro, que é tão importante. A gente esqueceu desse campo, assim, de um lugar muito triste, assim. Então, eu tento sempre fortalecer esse lugar aqui, aonde eu moro. A gente sentar em círculo e olhar, sabe? Tá comendo junto, tá olhando, tá ouvindo, né? A mesa é uma festa, eu acho que um dos móveis mais sagrados que eu tenho aqui no Instituto, porque é isso, né? Quando a gente faz nossos projetos aqui, a gente só senta e escuta, às vezes é só para escutar mesmo, às vezes muito organicamente surge outras coisas, e é isso, né? Isso que fica, né? Essas histórias que ficam. E agora você vai falar do seu parceirão, certo? Posso botar foto? Pode colocar, pode colocar. Eu só estou abrindo aqui, que eu estou só seguindo a. É isso, né? Vai Sim, ter que ficar um pouco organicamente. sim, com certeza. Tá aqui. Bom, esse aí, gente, eu acho que foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, assim. Eu acho que eu tenho um orgulho de falar desse homem, que é o Cláudio, né? É um homem mesmo, assim, um parceiro de vida, assim, não é só meu marido, né? A gente tá há 23, acho que 23 anos, 22 anos juntos. Eu acho que foi uma das pessoas que eu encontrei, assim, que não só me acolheu, mas como
acho que integrou tudo que eu gostava de fazer e tudo que ele gostava de fazer. Hoje a gente trabalha junto, a gente faz música junto, a gente tem uma banda de música também chamada Poesia Samba Soul. E é isso, é um parceiro que eu acho que quem conhece ele, acho que o Alan e a Débora conhecem um pouquinho o Cláudio, super ativista, super amoroso, entrega realmente o que veio fazer no mundo, assim. Eu acho que foi uma das escolhas que eu fiz na minha vida, assim, num campo muito sagrado, assim, sabe? A gente vê muitos casais, acaba casando, passou de um ano, já não estão mais juntos, assim, e é tão triste isso. Eu fico tão triste, assim, eu tenho meus filhos agora, todos agora namorando, né? Todos eles num campo da descoberta, assim, e eu sempre converso com eles, assim, o mais importante numa parceria é o respeito, né? Eu acho que eu e o Cláudio, a gente se respeita tão profundamente, assim. Lógico, a gente tem nossos altos e baixos, né? Não é um casal perfeito, porque não existe uma perfeição para o casal sem você entender como o outro funciona, né? Respeitar como o outro é, né? Mas esse campo de um lugar ativista, de um lugar que serve à vida, sabe? Esse ato político para a vida é uma das pessoas mais incríveis, porque meu marido não, mas é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, né? Vou tentar 22 anos juntos, né? Tenho 4 filhos juntos, assim. Então, para mim é um lugar assim de muita, acho que foi mais um presente que a vida me deu do que tudo, porque a gente faz tudo, assim, faz tudo junto, a gente se encontra em vários campos, assim, dois arianos, imagina, dois arianos juntos, Olha, parabéns, viu? Dois arianos, vocês abrem dois muito caminho, arianos, né? muita força, Abrem muito assim, caminho, muita sabe? força. E foi um encontro muito milagroso, assim, também, né? Porque os dois estavam num lugar, a gente veio de um lugar, assim, de, todo tempo aqui a gente tem que estar escolhendo. Na comunidade, todo tempo a gente está escolhendo, tem que estar nessa escolha, né? Ele sempre na escolha de fazer arte, sempre na escolha de fazer sua entrega com a comunidade. Eu também sempre teve nessa escolha de me entregar para a arte, de me entregar pelo que eu amo fazer. Então foi só uma junção mesmo, assim, de virar, acho que uma alma, né? Acabar virando uma alma só, né? Então, para mim, foi sempre. Eu falo do Cláudio, ele seria um presente para minha vida, sabe? Os pais dos meus filhos, pai de muita gente, amigo de muita gente, assim. E quem conhece ele sabe o que eu tô falando, assim. Sim, eu e o Alan conhecemos vocês juntos, né, Alan? Nós conhecemos Verdade. vocês, a gente estava vendo em 2016 e realmente a gente ficou Tempinho. encantado. Já tem É, um tempinho, hein? quase 10 anos já, Ellen, Quase vai 10 fazer. anos. É. Então, eu vou mostrar agora Ah, o próximo, que é de você agora atualmente, né? acho que esse Você falou espetáculo. assim, o despertar do ato político, né? Uhum, uhum, Agora, antes de começar, tô trazendo aqui, né? Você vai falar muito sobre isso, porque acho que uhum, agora é um pouco mais da atualidade, né? De como tudo isso é, trouxe você para onde você está hoje, né? Você falou da influência, né? Da sua infância, do lugar onde você morou, da história da importância e da força que a sua mãe deu para você, que muitas coisas você foi perceber até depois que ela faleceu, né? uhum. E depois esse encontro com o Claudinho, você falou Cláudio, mas a gente chama ele de Claudinho, porque a gente é muito íntimo nela, todo mundo. Mas Todo então, a mundo chama de gente Cláudio, verdade. Claudinho, né? Esse encontro que expandiu, né, a potência de vocês. E aí eu vou dar uma interrompida, porque eu sempre falo um pouquinho sobre psicologia positiva no meio da conversa, para a gente olhar um pouquinho mais a fundo o que que a gente pode aprender, né, da sua história. E uma das coisas que me chama muito a atenção é como você, apesar de nascer e viver num ambiente onde tinha muita violência, né? Porque você falou, as gangues, as Uhum, balas, sair, ter pessoas mortas quando você saía na rua, etc.
você sempre viveu emoções, sempre não vou dizer, claro que não é sempre, mas eu estou falando, você tem uma referência de emoções positivas, né? A psicologia positiva, ela estuda mais a fundo as emoções positivas, ela estuda todas, mas a gente sabe que algumas emoções intoxicam o nosso corpo e outras emoções são como bálsamos, né? Elas são emoções que nos ajudam, que nos impulsionam. A esperança, que é uma emoção que eu vivi muito em você, né? Em tudo que você fala, do que você construiu, que você ainda olha para frente, para o seu futuro, é uma emoção positiva e o amor também a serenidade, são muitas emoções positivas, mas eu vi muito forte a esperança e o amor, que também são forças de caráter, é um outro estudo da psicologia positiva, elas estão em dois lugares, das emoções e das forças. E é muito incrível como que você, vivendo num ambiente como você contou, você consegue trazer a poesia, né? A apreciação da beleza, que também é uma força de caráter, né? De olhar e ver o belo, de conseguir uma criança que sabe que quando tem troca de bala vai acordar para ver, ó, eu fico até arrepiada, para ver a fresta de luz que passa. É uma coisa tão bonita, tão sublime. E isso você traz para a nossa conversa. Todas as vezes que a gente conversou, aqui o que você está trazendo, essa força do coletivo, sem dúvida, né? Isso também a psicologia positiva olha muito para essa parte das relações positivas, né? Isso é muito importante para o bem-estar. E você dá muitos exemplos de relações positivas, porque na comunidade você vive. E é claro que tem barraco e problema também. Não adianta a gente ser ingênuo dizer que não tem, porque a gente sabe que tem, em todo lugar tem. Mas como o que você alimenta mais, o que você nutre mais, é esse lado mais luminoso da vida, né? E é isso que a psicologia positiva nos ensina. Ela ensina a gente a escolher. Você falou isso numa hora, você falou, aqui na comunidade a gente tem que toda hora escolher, né? E intuitivamente você tem essa sabedoria de saber fazer boas escolhas do seu parceiro, né, do seu trabalho, da sua música, da sua arte, enfim, todas as escolhas que você fez até hoje, né, são escolhas mais para encontrar o lado luminoso da vida. E isso é que a psicologia positiva ensina a gente, porque às vezes a pessoa não tem isso naturalmente, que nem você tem. Muitas pessoas precisam aprender, às vezes, e mesmo tendo, a gente também pode aprender mais, né? Sempre a gente pode aprender com clareza, com consciência. Então, é muito bonito ver isso em você. E a gente conhece Claudinho, sabe que ele também tem isso. Mas vamos falar de você. Então, eu queria só fazer esse parênteses para trazer um pouquinho desse olhar. E aí, agora você vai continuar falando, né? Você quer que eu coloque o slide de Coloca, novo? Vou coloca mais colocar lá então. um pouquinho. Vamos lá. Apareceu? Sim, apareceu. Esse é o grande despertar, né, no ato político que eu amo fazer, né? Eu queria trazer um pouquinho da questão da arte, né, dentro da comunidade, né? Acho que a arte é um campo que transforma, que salva. É um campo que eu acho que é o campo mais belo de servir a vida, sabe? Porque aí você tá com você mesmo, assim. Então, a arte, a música, principalmente a música, né? A gente tem uma banda aqui, acho que a música sempre teve presente, assim, sempre teve presente na minha vida. Eu lembro que a minha mãe, ela cantava música de lavadeira, sabe? Aquelas músicas de lavadeira. Então, assim, eu já tô muito. Minha avó fazia risada também, então já tem muito. Já estava muito no meu sangue esse lugar da música, né? E, lógico, os projetos, eu acho que essa questão dos projetos sociais dentro da comunidade, dentro das periferias, é um lugar muito importante, sabe? Todas as pessoas que conversam comigo, falam, se você conseguir, se você não conseguir, de uma forma de estar presente, sabe? Uma forma de apoiar, é tão importante esses projetos aqui,
A gente tem um instituto, né? Não sei se posso falar. A gente tem um instituto chamado Instituto Favela da Paz. Então, acho que aqui o campo todo é arte. A gente não tem aquele lugar de pressão, sabe? Tem essas fotos. Eu, eu, Pode eu falar, Débora. mudei aqui, vê se está aparecendo. Ah, isso, Eu coloquei da Favela da Paz. Tá dando isso, para ver? Tá, isso. beleza. Lembra que eu falei da questão da mesa? Eu mesmo falei assim, olha, quando eu fazia meu projeto, minha mãe faleceu, e aí eu comecei a entender o que é uma liderança de comunidade, comunitária, né? E aí eu falei, não, tem que dar essa continuidade, né? Esse continuar da culinária. Ela sempre falava, a comida é um campo que mais une pessoas. E quem é que não gosta de comer, né? Então, quando ela faleceu, eu falei assim, eu preciso dar continuidade a esse campo, né? Esse campo da cozinha, assim, que é um campo que todo mundo gosta de ficar, onde vê as melhores histórias, as melhores palhaçaria, tudo. Então, tem o projeto, tem algumas fotinhas aí, a gente faz aulas aqui no Instituto, né? O Instituto, eu acho que abrange não só a culinária, mas tecnologia sustentável, a música, que é muito forte, as rodas de conversa com as mulheres aqui também, a gente faz muita roda de conversa. E é isso, a gente só chega na cozinha e deixa vir o que tem para vir, né? Às vezes a gente vem para cozinhar e aí surge outras coisas, a gente vai para aquela outra, a gente não fica pegada, a gente tem esse lugar, né? De ficar pegada, a gente às vezes tem um campo de ficar pegado com a visão, né? Essa questão da visão. E a gente acaba esquecendo da nossa essência, né? Assim, enquanto a gente ficar apegado muito à nossa visão, a gente não consegue ver esse campo maior. Então, o Instituto tem muito esse campo, sabe? De chegar a um campo maior, ver muita gente aqui que às vezes fala assim, eu não sei fazer nada. Ah, você sabe fazer sim. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, sabe? Tem muita gente que tem sonho de cantar, tem sonho de atuar. Vamos lá, o que a gente pode apoiar? Ah, mas eu tenho vergonha. Vamos lá, vamos deixar você bem relaxado, né? Nada sob pressão. E aí a galera começa a ficar bem relaxada, e aí começa a surgir vários talentos, assim. Tudo através da arte, assim. Então é um campo, eu convido todos, né? Todos que estão aqui também, se um dia quiser vir conhecer o Instituto Favela da Paz, é um lugar, assim, a gente fala que a gente é uma ecovela. É uma mistura de ecovila com favela. Então, tudo. Acho que não tem um campo maior de falar da comunidade do que um campo em movimento. Aqui tudo é movimento. Eu lembro que quando veio pessoas, veio muita gente de fora do país aqui, né? Aí veio um grupo alemão aqui que foi muito interessante. E aí, alemão tem aquela coisa muito. Tem que ser reto, tem que ser. Qual é a programação de vocês? A gente quer, eles iam trazer acho que umas 15 pessoas. A gente falando, a gente não tem programação. Ai, meu Deus, como assim? Vocês não têm uma programação? Não, a gente não tem uma programação. Vocês vão vivenciar o que é a comunidade, aqui. E aí eles vieram todos inseguros, assim. Foi uma insegurança, assim, total, assim, né? Com muito medo, assim. E aí eu lembro que a gente estava fazendo, eu não sei se vocês conhecem aquele projeto Oasis, do Instituto Elos. A gente fez um projeto com o Instituto Elo, Oasis, Sim, que é a gente conhece. transformar uma praça, né? São pessoas do mundo inteiro, pessoas do Brasil inteiro, vêm para um centro, como por exemplo, foi aqui para o Instituto, e a gente escolheu um espaço para criar uma praça onde todas as crianças podem estar vindo, essas coisas. E aí eles estavam presentes nessa situação, né? E a gente, no final, a gente fez um show. E aí, nesse show, houve um assalto numa avenida aqui próximo, e aí o bandido foi parar onde? Para debaixo do nosso palco. E aí a gente fazendo música em cima, e aí a polícia tirando o bandido debaixo do palco. E aí a gente continua. Por isso que aqui, a todo tempo, a gente tem que ter escolha. Essa é a escolha mais profunda que a gente tem, sabe? De escolher sempre, não é aqui. Porque a gente dá um impacto, a gente fica impactado, né? Vê uma situação, parece uma cena de Hollywood. Quando a gente fala assim, parece uma cena de Hollywood. Mas aconteceu. E aí, eles viram assim, a gente continuar fazendo a música, sabe? A gente não parar, ter uma situação como essa, mas a gente não parar. E eu lembro que eles falaram que foi a melhor viagem da vida deles, porque foi uma viagem sem programação, e o que eles viram aqui, esse senso comum, né? Esse senso comum de comunidade, foi profundamente para eles. Foi profundo, assim. Então, eles ficaram um mês aqui com a gente,
viram muitas coisas, parece até as coisas que não são boas, mas viram muitas coisas que a gente fortalece, que a gente fica lá enraizada. Isso aqui também é bom, sabe? E aí essa escolha orgânica, né, organicamente que acontece aqui, eu acho que toda a comunidade, assim, é muito profunda. Assim, eu viajo para o mundo inteiro, mas não tem lugar melhor do mundo do que meu lugar aqui. Não tem, de jeito nenhum, assim, sabe? É um lugar que eu nunca quero sair, porque é muito vivo o que acontece aqui, muito vivo. A gente está conversando aqui, daqui a pouco passa o carro do ovo, vendendo o ovo para a gente. E aí a gente tem que continuar. Eu lembro que também veio uma galera da espiritual, né? Eu falo, minha espiritualidade é minha favela, não tem outro lugar. Eu sempre falo isso para todo mundo. Essa é a minha maior espiritualidade, onde eu consigo ver um todo e que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e que tudo que eu tenho que estar escolhendo ao tempo inteiro, e é isso, né? E estar na presença de tudo isso, sabe? Não esconder essa forma que não é tão boa, mas também escolher essa forma que é tão boa também. Eu lembro que veio um grupo de pessoas espirituais aqui, e na época era a Copa do Mundo, acho que era a Copa do Mundo. E aí eles pediram para a gente abaixar o som da galera da favela. E de repente mandar parar o carro do ovo. Aí eu falei, isso não tem como a gente fazer, sabe? Você tem que vivenciar o que é a nossa espiritualidade aqui. E aí eu lembro que na hora, depois que teve essa conversa toda profunda, o Brasil fez um gol, e aí aqui é o morro, né? É que tá escuro, eu queria tanto mostrar para você. Depois eu mando a da Débora mandar uma foto para vocês. É o morro. E aí no morro tinha uma criança super celebrando o gol do Brasil e mandando um beijo para todo mundo aqui embaixo, assim. Foi uma cena tão linda, tão linda. Eu falei, esse é um campo que a gente, nosso campo espiritual, sabe? Esse viver dessa forma de mostrar o amor das pessoas, às vezes a mostrar não só para a pessoa, mas para a gente mesmo, né? E foi muito bonito. Depois saiu uma cerimônia muito bonita. Aí sim, a gente teve a junção de tudo que estava acontecendo e tudo que eles estavam trazendo também, que também era muito importante também. Foi muito bonito. Muito bonito. Essa cena está no meu É coração. tão lindo ouvir como você vive a vida em comunidade, Ellen. É uma coisa muito linda, assim. Eu não sei, eu me emociono de ouvir, porque você traz tantos elementos, né? Uhum. E quando você fala, a gente tem que fazer escolha o tempo inteiro, eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, o que quer dizer isso, né? Mas quando você começou a falar, eu acho que eu entendi. Assim, é escolha o tempo inteiro mesmo, É o né? tempo É inteiro. escolha o tempo inteiro mesmo. Tipo, vai parar a música ou não vai, Uhum. né? Uhum. Vai aceitar entrar num embate? Você me contou também numa das nossas conversas aquela embate, um embate de uma pessoa que queria que vocês saíssem daí, ou alguma história bem assim, uma pessoa muito agressiva que queria que vocês saíssem e eu não me lembro agora qual foi a história, mas Nossa, assim, que história. eu não me lembro, é alguém assim, uma pessoa que não gostava, que ficava reclamando muito de vocês, do Ah, barulho, sei lá, ah, essa história é lembrou? ótima, assim, porque a gente tem um espaço aqui, né, Instituto aqui no Jardim Nakamura, e a gente sempre quis comprar, a vizinha sempre quis vender a casa dela, né, essa casa que a gente comprou ao longo dos anos. E toda vez que a gente conseguiu dinheiro, ela nunca falou assim, não, para vocês eu não vou vender, porque vocês são muito barulhentos, que vocês não sei o quê, enfim, aquela coisa, não dá para agradar todo mundo, né. E aí ela, no final de tudo, assim, foi por 3 vezes a gente conseguiu tentar pegar um dinheiro para comprar a casa dela e ela não queria vender. E aí, de repente, ela falou bem assim: não tem como eu não deixar de vender para vocês, porque a diferença que vocês fazem aqui, eu acho que o embate sou eu nessa situação toda. E aí, ela vendeu a casa para gente. Depois, o filho dela veio aqui e chorou. O filho dela ficou assim por 1 hora chorando o que a gente está fazendo agora, né? De 3 anos para cá nessa nova casa, né? De 3 anos para cá, a gente está fazendo muita coisa aqui nos espaços. Aí ele sentou e começou a chorar. Ele falou bem assim: foi a melhor escolha que a minha mãe fez de ter passado essa casa para vocês. É uma casa que tem super história e foi durante 50 anos, não foi tanta. Por isso que eu falo, essa escolha da gente também não querer fazer guerra, sabe? Esse é um ponto principal. Acho que todas as mães aqui têm esse lugar. Uma mãe não cria o filho para guerra e nunca vai criar. Então, assim, a gente nunca escolheu esse campo de fazer guerra com o vizinho. Eu lembro nessa época dessa polaridade que teve entre
Lula e Bolsonaro, essas coisas assim, que uma vizinha na frente que sempre fechava a porta, a janela nossa, porque ela era muito bolsonarista. E a gente sempre tenta conversar com ela, vamos conversar da pandemia, que foi assim, um lugar que a gente apoiou muita gente aqui, e ela foi uma das pessoas. E aí, quando vê essa polaridade, ela sempre batia com a janela, quis processar. E aí, ela fez um baixo-assinado aqui na comunidade. E aí, todo mundo que ela levava, ela chegava na gente e falava assim: olha, eu não assinei, mas essa pessoa está fazendo isso. Eu jamais ia assinar uma coisa dessa, tanto de coisa boa que vocês fazem aqui. Mas é isso, né? Essas escolhas que a gente não escolher de voltar a dar a troca, né? Porque a gente sempre tem esse lugar nosso, brasileiros, que é o mundo inteiro tem esse lugar. Eu vou te dar isso porque eu quero isso, sabe? Provavelmente a gente aprende muito isso quando eu aprendi há pouco tempo, há uns 10 anos atrás, a tirar esse lugar. A gente, com as crianças principalmente, né? Se você não fizer isso, eu vou tirar isso de você. E não, eu comecei a entender um campo de jogar responsabilidade para isso, sabe? Então, com meus filhos, principalmente, eu pego quando acontece alguma situação que eu preciso estar em campo, né? A mãe que está em campo, fala assim, olha, você está escolhendo isso, sabe? Eu não vou tirar nada de você, você está escolhendo isso. Então, a responsabilidade, a alta responsabilidade é sua nas escolhas que você está fazendo, sabe? Então, assim, graças a Deus, são uns filhos super queridos, assim, tem a parte jovem, né? As partes jovens de todos os jovens, mas, assim, em tudo, eu estava até falando antes de começar a reunião, eu prometi para mim mesmo que eu não vou mentir para mim, né? Não vou nunca mentir mais para mim, não vou mentir para ninguém. Então, com meus filhos, a gente, a primeira, não sei se essa é uma regra, se acho que é do campo orgânico que acontece as coisas, eles não mentem para mim de jeito nenhum. Por mais difícil que seja uma situação, os meus filhos não mentem para mim. Às vezes tem algumas coisinhas assim, mas a gente já sabe? E eles já entendem que se eles estão fazendo isso, a autorresponsabilidade é dele. Então, como comunidade, a gente tem essa autorresponsabilidade também. Então, a gente escolhe a não querer fazer guerra com qualquer tipo de vizinho aqui. E para mim é muito importante esse campo também. Isso é lindo. Você quer que eu mostre mais fotos para você ir se Nossa, inspirando? Vou tem mostrar tanta então. coisa aí, né? É, tem muita. Uma vida inteira. Uma vida Mas vamos lá. inteira. Essa aqui ainda não saiu, né? Não, essa daí não saiu. Essa é o hoje, gente. Acho que, como eu trouxe, né? A gente conhece tantas pessoas maravilhosas que estão nesse campo de paz, de escolher esse campo da paz. Eu não sei se vocês conhecem o Maniche. O Maniche é um ativista muito O incrível, assim. Alan adora ele. O Alan adora o É Maniche. uma das pessoas assim mais incríveis que eu já conheci. A gente foi para a Índia, ele fez a primeira universidade livre dentro da Índia. Assim, dentro de uma cadeia, ele fazia uma universidade. E a gente teve nesses espaços com ele, assim. Então, a gente vai conhecendo muita gente incrível. Tem o Alan, com certeza, conhece o Rajandra também, que é um grande, acho que a gente chama ele de Aquaman, né? Um curador da água. E aí tem os nossos indígenas também. É, a gente viaja o mundo inteiro, então essas pessoas a gente faz essa troca, né? O que a gente aprende aqui, o que a gente aprende aqui, qual é o caminho do meio para tudo isso, né? Então tem muita gente, assim, eu não posso deixar de falar de Tamera, né? Tamera foi um campo assim, Tamera é uma ecovila no sul de Portugal, uma comunidade alemã, foi até esses alemão que eu falei para vocês que vieram aqui, sabe? E lá eles são os biótipos de cura. O que é um biótipo de cura? Eles trabalham com tudo que acontece no mundo, desde a água, desde as tecnologias sustentáveis, desde das cozinhas sustentáveis, das relações, de tudo, assim. Eles criaram um oásis onde era só pedra. Eles criaram um oásis nesse campo. E quando a gente tem 16 anos que a gente conhece a comunidade de Tamera, tudo foi um despertar. O Fábio que mexe com a tecnologia sustentáveis aqui no Instituto, aprendeu muita coisa lá e juntou com as coisas que eles sabiam daqui. Então, aqui ele faz a questão do biodigestor. Não sei se vocês sabem o que é um biodigestor. O biodigestor é o nosso gás natural, com nossos orgânicos da nossa cozinha. Tem um projeto, tem que falar, antes de tudo, tem que falar o projeto VG Arte, né? Que é uma cozinha totalmente autossustentável. A gente cozinha com fornos solares. Então, tudo a gente aprendeu com essa comunidade também, trouxe para cá com os conhecimentos daqui, com os conhecimentos de lá, a gente uniu e isso só é, engrandeceu o Instituto com tudo que a gente faz hoje, né?
Então, a comunidade de Itamerá é um ponto muito importante para a gente. A gente viaja todos os anos, a gente encontra com os ativistas todos os anos, desde a África, acho que é do mundo inteiro, tá ali para a gente fazer a gente falar desse ato político, né, do que está acontecendo na nossa comunidade, o que é que a gente pode apoiar. Então, esse campo para a gente também é muito importante, fazer essa troca, não só a gente ir lá, mas eles vinham aqui também. Esse ano você já foi 2 vezes para lá, né? Porque Esse nas ano, nossas conversas, uma hora você estava lá e depois você foi de novo, não foi? sim, a gente foi no primeiro curso, né, do Amor na Sua Liberdade, né, que é muito interessante, é um curso, depois se vocês quiserem pesquisar, é tamera.org, lá tem todos os cursos dele, é onde a gente fala sobre tudo que está acontecendo no mundo, e essa segunda vez a gente foi na Universidade de Verão, que também foi ativista do mundo inteiro, falando das suas situações, Colômbia, África, acho, enfim, todos os países estavam ali, para a gente só fazer, acho que é mais um campo para segurar de quem cuida, sabe aquela coisa? A gente sempre está esquecendo de deixar alguém cuidar da gente, né? Eu, às vezes caio nisso, não vou falar que eu não caio, não. Sempre a gente está nesse fazer, e a gente acaba esquecendo de deixar as pessoas cuidarem da gente. Então é um campo também da onde a gente está sendo ouvido, sabe? Ouvindo outros pontos de luz que tem no mundo inteiro, né? Sabe? De que forma a gente pode estar junto, de agregar coisas, conversas, projetos. Então a gente está envolvido muito nesse campo com um ativista do mundo inteiro. Eu até falei com a Débora, a gente se torna uma família global, né? A gente já está aqui, já Com está se tornando certeza. uma família global, né? Da gente, vocês já sabem da minha história, então vocês já têm um pouquinho de mim em vocês. Depois eu quero aprender também, conhecer todas as histórias também. Mas é isso, é um campo que a gente sempre está num coletivo, no compartilhar, que é tão importante, né? Dentro de uma comunidade, se não tiver isso, não adianta. Não adianta mesmo. Com certeza, com certeza. Olha, eu trouxe mais um pouco de fotos aqui para você Ah, contar um isso é muito pouquinho. legal. Ó, Conta um essa pouco. foto aqui, onde está essa cozinha, chama cozinha solar, né? Eu tô cozinhando aqui, eu tô agora no meu. Eu falo com o Cláudio, é meu primeiro namorado, e o forno solar é o meu segundo namorado, né? Porque agora eu tô super namorada dos fornos solares. É isso que a gente aprende esses campos novos de tecnologias sustentáveis, traz para cá para a cozinha, e não só isso, a gente conhece muitas cozinhas comunitárias, né? O Vegearte, que é um projeto de culinária vegetariana, que dá curso de culinária aqui para a comunidade, enfim, e outras coisas também. A gente acaba aprendendo esses outros campos, né? Trago para cá e levo para as outras cozinhas comunitárias também. Então, aí você está vendo, eu estou cozinhando no forno solar. Aqui, a cozinha Vegearte está no cantinho aí, está a dona Nelly, que é a minha grande mestra, assim, minha mãe, minha mestra, minha amiga, minha sogra, acho que ela é meu tudo, eu falo que ela é meu tudo, né? Que é uma pessoa que sempre está me segurando, assim. Eu viajo, ela está aqui, sabe, segurando as pontas aqui no Vegearte. Aí a Tauana, também são outras cozinhas comunitárias que a gente vai, mostra esse lugar, é isso, né? Eu sempre falo aqui, a informação que não é passada não é informação, né? Então a gente precisa aprender, passar, e é isso, é agregar, né? E apoiar outros campos também. Aqui as crianças, esse dia foi muito legal, porque eu acredito, a gente não só tem que proteger as crianças, mas tem que começar a passar essas informações. Então, aí eu fiz um forno solar com elas também, numa caixa de papelão, e foi interessante esse dia que eles cozinharam o ovo, fizeram chocolatinhos derretidos, enfim. É isso, né? A gente tem um lugar aqui com as crianças muito importante. As crianças precisam ser muito protegidas de muitos campos, sabe? Esses dias eu estava falando com a Débora, né? Eu fui fazer um VG-Arte na Brasilândia, e aí eu fui fazer uma oficina de pão com as crianças, né? E aí uma das crianças, 4 anos, tia, eu posso fazer um Homem-Aranha? Eu falei, pode, você pode fazer. Eu fiquei imaginando, né? A gente com a cabeça adulta, né? Sempre, né? Como ele vai fazer esse Homem-Aranha? E aí ele fez as perninhas, fez umas coisinhas, fez umas bolinhas dos olhos, assim. E aí é um lugar que eu dou tanto valor, assim, de deixar a imaginação das crianças, sabe? Fluir. Não porque a gente é adulto, né? A gente acha que a gente sabe tudo, né? A gente sabe demais. E às vezes com uma criança de 4 anos você tem uma lição de vida gigantesca, né? E aí eu olhei assim, eu falei assim, nossa, eu falei assim, ó, tia, esse Homem-Aranha, esse Homem-Aranha eu vou levar para meus pais e eles vão experimentar tudo que eu fiz.
4 anos. Aí eu falei bem assim, aí eu fiquei imaginando, os valores de você construir com as suas próprias mãos é diferente, né? Aí a gente leva para os pais, leva para o adulto, né? E se a gente não tem essa mente aberta, como eu trouxe, né? Essa mente aberta, de ver essa criação da criança, sabe, ser o que ela está sendo no momento, assim, não podar, porque a gente, como os pais, eu falo como pai, eu vou me trazer como mãe também, a gente sempre que às vezes quer podar, sabe, esse campo. Então, com o VG-Arte, assim, com as crianças que vêm assim, eu deixo a imaginação delas fluir, assim. Teve um que fez um pão e falou que era um vulcão. Eu falei, é o vulcão. Ele não falou nem que era um vulcão, ele falou que era um vulcão. Aí eu falei, que legal esse vulcão, tia. E depois eu vou fazer um forno meio, vou colocar um doce para eu comer. Enfim, é isso, né? As crianças têm que ser muito protegidas nesse campo. E a gente, como pais, mães, assim, a gente tem que fortalecer muito esse campo da arte, da criação da criança. Sabe? É um lugar mais profundo, sabe? Mais, acho que mais de essência da criança, assim. E a gente acaba aprendendo com isso. Aí a gente volta, né? Quando a gente escuta, quando a gente está alinhado com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso corpo, com o nosso espírito, a gente volta assim, poxa, nossa, fui criança e aí eu não prestei atenção nisso, eu já fiz tudo isso. Aí a gente volta, né? A gente volta para nossa essência, né? Então, por isso que as crianças, para mim, é um campo muito sagrado aqui no Instituto. Muito, sim, muito. Bom, tem mais uma coisa de fotos e, enfim, acho que tem muitas pessoas que vão querer também falar com você, perguntar e tudo, mas eu vou aqui só colocar essa última foto aqui para você falar um Ah, sim. pouquinho. Então, essa, como eu disse, né? As crianças, para mim, é um campo muito assim, sagrado mesmo. Então, a gente não só com as crianças, mas com adolescentes, essa foto mesmo, não sei se vocês. É uma campanha que a gente faz há 7 anos, chamado One Better Rise. É um movimento que fala da violência contra as mulheres, da violência contra as crianças, com todos os tipos de gêneros. E todos os anos a gente faz esse manifesto. O mundo inteiro faz essa campanha, esse One Better Rise. É 1 bilhão de mulheres se levantando contra a violência. Tem uns vídeos na internet, depois se vocês quiserem, chama Umbrella Wise Instituto Favela da Paz. E aí os manifestos que a gente faz também. Essa aqui que está com a bandeira LGBT, minha filha também tem uma. Ela assim, ela sai chegando, chegando. É isso, né? A gente começa a ver, poxa, a minha filha já está bem além do que eu já imaginava, sabe? E é o meu orgulho também, minhas filhas, todas elas, sabe? Sabrina, Samara, as meninas que vêm aqui, a gente tem um campo com as jovens aqui, com a Mônica é terapeuta, psicóloga, faz a saúde integrativa aqui do Instituto também. Então, elas estão todas nesse movimento. E aí é importante cuidar desse campo, sabe? Não esconder. Eu acho que o mais importante para uma criança é não esconder e não mentir para ela, sabe? Não minta para uma criança, assim, sabe? Lógico, tem coisas que a gente precisa omitir, porque às vezes não tem capacidade de entendimento. Mas evitar mentir para a criança, essa é a melhor forma dela crescer num ambiente saudável, sabe? Então, os meus filhos, tem muitas crianças aí também, são os pequeninos da Dois, é um grupo de percussão aqui do Instituto. Assim, eu sou fã, não posso falar muito deles, não, porque eu sou muito fã deles, assim. Aí as crianças E, chegam, e esses milhos aqui, todos esses coloridos? milho, gente, ano passado eu fui para o México e foi acho que um melhor presente da minha vida, conhecer a comida original, sabe? De onde vem, sabe? Que a gente esquece desse lugar da comida original, sabe? A gente não sabe da onde a gente está comendo, a gente não sabe as histórias da comida. Muita gente não, nem conhece, às vezes, a história da feijoada, né? Que, enfim, tem uma história muito profunda. E aí eu fui para o México e eu nunca tinha visto um milho crioulo, um milho arco-íris, um milho. Eu nunca tinha visto, eu fiquei tão fascinada. E aí eu estava numa tribo com alguns indígenas do México, e aí eles foram me mostrando assim, eu fiquei, mas isso existe? Tudo. Aí eu trouxe para cá, já plantei, já colhi, já tô espalhando também esses milho. Mas a gente saber, a mesma coisa a gente saber da nossa história original, e agora a história da onde vem, de todo o processo da comida, sabe? A história, o porquê dessa comida. Então eu estou muito me aprofundando muito nesse campo também. Então o México me trouxe muito esse lugar, a questão do milho, né? Que é o maíz, né? Para eles é o maíz lá. E aí eu vi esses milho, nossa, eu fiquei tão fascinada, acho que fiquei 5 dias só ficando com esses milho, grudado com esses milho, que a gente conhece o nosso milho transgênico aqui, mas esse é o milho original, né? E aí eu trouxe, enfim,
é uma história longa para contar. Foi o maior dos presentes, assim, sabe? Eu nesse campo, que a gente fala, né? O campo do alimentar, né? Que a gente só pensa em alimentar, comer, né? Mas a gente não pensa nesse alimentar do que a gente está escutando, do que a gente está digerindo, do que a gente está presenciando. A gente esquece desse nutrir, né? Nutrir que traz para a vida. Então, o México me trouxe muito esse lugar com esses indígenas. E aí, esses milho eu tenho até hoje aqui, já distribuí para um monte de gente. Para assim, você precisa ter esses milho aí. Algumas aldeias também, algumas aldeias indígenas também, eu distribuí também. E que é importante, né? Contar um pouco desse campo que traz muita alegria para as pessoas, para mim, para todas as pessoas que receberam um pouco desses grãos também. Bom, Ellen, respira, toma uma aguinha. Agora que eu fiz um café É, e algo, eu deixei ainda então embaixo. vai lá pegar o seu Não, eu tô um cafezinho. pouquinho longe, eu espero. Ah, então tá. Vou, eu vou assim. Agora, nossa, você falou de tantas áreas, né? De tantas áreas, de educação, de criança, de comida, de vegetarianismo, né? Veganismo, mais ainda do que vegetarianismo, né? De parcerias, né? De ancestralidade, de parceria com o seu marido, seu companheiro, que é, né? Você falou de uma forma super linda dele. Enfim, foram muitas janelinhas, né? Você circula por muitos campos, muitos campos. E agora, a gente eu tenho vontade de que você conte muito mais, né? Muito mais sobre tudo, que cada janelinha dá para abrir mais e mais. Mas eu vou já deixar aberto para que as pessoas possam, né, de repente, aproveitar esse tempo que a gente ainda tem para perguntar, para dar os love backs, né? Que eu falo aqui que eu chamo de love backs, que é os feedbacks amorosos, mas eu acho que deve estar borbulhando um monte de coisa por aí. E eu vou pedir então para quem quiser já começar a falar, o primeiro sempre fica mais envergonhado, mas depois vai levantar a mãozinha para perguntar alguma coisa, para falar alguma coisa. Podem começar. Por isso que eu falei, se você quiser aproveitar tomar uma aguinha, é agora. Hã? Quer uma Tô aguinha? tranquila, tô tranquila. Sim, tá bom. A Bia Coen, né, Bia? Você que levantou a mão? Vamos lá. Quem é a Bia? Oi, Ellen. Ah, peraí. Estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Ellen, eu tive um trabalho. Ai, não estou conseguindo falar. Ah, agora eu estou. Eu tive um trabalho também numa favela aqui em São Paulo, em Jardim Panorama, Uhum, Associação Criança Brasil. Não sei se você conhece ou uhum, conheceu. conheço. É uma coisa, gente, é uma coisa, uma história assim muito louca. É, uma senhora, essa favela fica, tem o Clube Paineiras do Morumbi, você desce a rua e você de repente se dá conta com as ruas não asfaltadas, é, Que a porcos, Ellen etc., conhece, né, Ellen? caminhando e A Ellen tal. com certeza E aí a conhece, gente né? montou, fez essa associação, né? E que atendia os jovens, crianças, os pais. É, tenho muita saudade disso, porque eu vivi bastante com eles, sabe, na comunidade, e assim, eu era convidada para comer bolo em todas as casas. Gente, era muito. E o que eu queria te falar é que tem tanto potencial nesses jovens, Uhum, né? Tem tanta. Eles precisam de uma oportunidade, né? Assim, de mentores que possam, né, oferecer para eles uma proposta, tá? Eu vou te falar que tem já vou concluir. É, a gente montou um projeto que chamava Arte Sombra. Então, vinha uma professora de artes, né, uma artista plástica mesmo, e ensinou as crianças a montarem telas para pintar.
Bom, teve todo um projeto, dois meninos, né, da comunidade, a gente conseguiu que o Paineiras, o Clube Paineiras, que é um clube Uhum. de, assim, de elite aqui em São Paulo, é, fizesse essas exposições, sabe? Bom, um dos jovens hoje é um artista super renomado, super conhecido, e ele está fazendo a mesma coisa que a gente que ele viveu, que passou para ele. Uhum. Então, é só o meu comentário é mais no sentido das oportunidades, né, que são dadas e outra coisa incrível aí que você faz. Nossa, eu tinha vontade de saber muito das suas viagens, né? Assim, como é que é? Saber tudo, né? Então, é isso. Eu acho Obrigada, que Ellen. depois, Bia, Parabéns, viu? vocês podem depois entrar em contato e a gente Legal. pode combinar uma ida, quem mora aqui em São Paulo ou por perto e quiser, né, Alan? A gente poderia marcar uma ida para conhecer a favela da Paz, quer dizer, conhecer eu e o Alan já conhecemos, mas a gente pode marcar um grupo que Uhum. quiser, Não dá tá, para ouvir. Bia? Não- Não ouviu? Todas Vocês estão me convidadas. ouvindo? Sim, Sim. sim. Muito convidada, gente. A gente faz questão de receber as pessoas aqui, sabe? A gente faz uma visita guiada e tem lugar para dormir também, se quiser vivenciar mais ainda mais profundamente. Todas convidadas. A hora que vocês quiserem, quiser saber mais do Instituto, a Débora pode passar meu contato também, eu posso passar Sim, algumas vou coisas. passar o seu contato e vou passar o instituto para quem quiser conhecer mais e se tiver um grupinho, a gente combina uma ida juntas, tá Ótimo. bom? Bia, obrigada por ter trazido aí a sua história também, que foi inspirada aí ouvindo a Ellen, né? Muito linda essa história também. Quem mais gostaria? Vão levantando as mãozinhas. Acho que é a Lu. Lu, você vai? Peraí. Lu, é você vai falar? Lu, Bom, vai? Então tá. bom, eu quero agradecer porque é uma abundância de beleza, beleza humana, assim, de contar tantas é, situações em que a vida podia escorregar, né? Uhum. Mas a sua vida, ela é cuidada com uma obra de arte. Você cuida da sua vida com uma obra de arte, isso está na sua face. Mas isso dá uma esperança pra gente quando te ouve, e de Uhum. que isso é possível e de que a gente tem isso acontecendo de fato. Isso não Uhum. é algo que as pessoas dizem, ah, num futuro distante. Não, isso é presente, isso é Uhum. possível. Com aquilo que você diz e reafirma tantas vezes das escolhas. Na verdade, todos nós temos que escolher todos os dias. Mas Uhum. a consciência dessa escolha no seu trajeto, ela faz uma diferença incrível. E aí, em alguns momentos, quando eu trabalhei em situações mais complexas aqui na minha região, era preciso te escutar, porque as pessoas precisam ver que a esperança verdeja Uhum. em muitos lugares e que é possível no momento presente. Uhum. Então, é assim, o coração fica expandido, assim, sabe? De ouvir sua história e de ver quantas possibilidades existem. Uhum. Existem muitas possibilidades. E você conta tudo isso pra gente com essa beleza, sabe? É a Uhum. beleza que você vê, é a beleza com que você conta. Então isso deixou a nossa vida mais feliz, né, Heitor? Muito mais feliz hoje. Muito, muito obrigada. Obrigado, Lu. Obrigado, Heitor. Obrigado por ouvir também, né? A presença de ouvir é uma capacidade tão bonita assim. Obrigado, obrigado pelas suas palavras. A Lu também vê muita poesia na vida. Quem mais gostaria? Eu quero ouvir vocês aí. Patrícia, Pati, a Pati. Bia, Dorothy, as musas. Ei, pessoal, quero ouvir vocês aí perguntando e falando. Pati, cadê você? Pode falar. Bom, eu quero agradecer a Lu porque ela trouxe poesia para tudo que eu queria dizer. Uhum.
Então, Ellen, eu só quero deixar então a minha profunda gratidão e prazer e honra em te conhecer. Hum, Em especial por uma coisa, hum, você falar da tua mãe, hum, dessa força da tua mãe. E nós não, cara pálida, vou falar de mim. Não sei quem se identifica com isso. Por muitas vezes, a gente não consegue, honrar hum, essa mulher que é nossa mãe. uhum, Por N, questões, por sentir, falta do que achou que deveria ter recebido e não recebeu. Eu fui uma dessas pessoas e fui curando isso em mim, hum, e graças a Deus e graças a toda a força que eu tive para ir curando tudo isso em mim, agradeço a Débora também, que é uma das mulheres medicinas da minha vida. Hoje eu tenho um relacionamento lindo com a minha mãe. E hoje, em especial, assim, me tocou profundamente essa tua fala, porque eu tive um momento de conversa de 38 minutos ao telefone com a minha mãe. Uma conversa humana, onde eu contei vários dos meus feitos aqui no mundo, e contei coisas que eu tenho feito de bem, de bom, coisas que as pessoas têm olhado e falado para mim do bem e do bom que eu tenho levado para a vida delas. E assim, eu sei o quanto, para uma mãe é precioso ouvir, mesmo que ela não esteja acompanhando, o quanto que é precioso ouvir o feito de um filho, né? Principalmente se esse feito está trazendo bem para o mundo. E eu pude, jogar uma pergunta para ela. O que você está fazendo de bem para você? E foi tão lindo ouvir, e também fortalecer na fala com ela. Isso que você está me falando é de bem para você, mas é mais bem para os outros. Mas e para você? Aí ela não conseguia. Aí eu fui falando para ela: olha, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Enfim, eu estou me prolongando muito. Mas o quanto que a gente pode fazer maravilhas para o mundo, buscar a paz mundial, trazer um bem enorme para muitas pessoas. Mas se a gente não consegue fazer isso nas nossas relações pequenas, que são muito grandes, essa paz não acontece no mundo. Então, assim, agradeço muito por você ter trazido essa figura e que me uhum. remeteu a esse momento tão importante que eu estou vivendo. Uau, obrigado, Patrícia. Uau, esse campo da mãe, né? É um campo, às vezes, eu fui um pouco rebelde, não falei que eu falo que fui rebelde, não, fui um pouco rebelde também, né? Tive minha parte de rebeldia. Mas esse campo com a minha mãe era tão sagrado assim, ela falava uma coisa comigo, e a gente tem, né, superstição de mãe, né? Pô, a mãe tá falando, mas é isso, né? Você colocar ela num lugar onde ela possa cuidar dela também, isso é tão importante. Onde ela pode, porque a gente tem filho, a gente parece que esquece da gente, né? Eu tava falando com uma amiga minha que teve um filho agora, e aí ela me trouxe um lugar, esse dia eu tava com ela, acabou de ganhar um bebê, e aí toda vez que a gente vê uma mãe com um bebê, a gente nunca vai na mãe, é sempre no bebezinho, ai, que fofurinha, sempre, né? Essa coisa, é automático, né? E aí ela falou bem assim, poxa, e a mãe? Tipo assim, e aí eu olhei aqui, eu falei assim, meu Deus, realmente, aí foi quando comecei a despertar, né? Aí eu fui, abracei ela, aí eu falei, sabe o que você pode fazer? Meu marido, ele faz som de healing, né? Que é a terapia da música. Me dá sua filha e vai cuidar de você, vai fazer um som de healing.
E aí ela começou a chorar. Então, esse campo a gente acaba esquecendo muito quando a gente está assim, com amigos, assim, a mãe também está ali, né? Se a mãe não está presente pro bebê, não adianta, né? E obrigado por trazer a sua história, dá para ver a sua emoção, assim. Que bom que você teve essa conversa com ela e manda um beijo para ela. Eu não conheço, mas já sei um pouco da história dela também. Você vê como a Ellen, você é uma pessoa de grupo, você é uma pessoa de comunidade. Hum, É, você rapidamente faz parte, hum, sabe? Isso está nas suas células. Viver em comunidade realmente está nas suas células. Pelo jeito que você conta a sua história e ouve o que as pessoas estão falando, como a Paty trouxe, todo mundo trouxe, dá para perceber como a comunidade, né, viver em grupo, no coletivo, é parte de quem você é, assim, profundamente. E é muito bonito ver. E eu lembrei que o Edgar, nosso amigo, seu amigo também, né? O Edgar Gouveia. O Edgar legal. Gouveia, que é super amigo do Alan, que, enfim, nosso também. Amigo do mundo, né? Ele é amigo do mundo, não dá nem para saber de quem que ele não é amigo, né? O Edgar Gouveia. Mas uma vez ele falou assim: Olha, você quer uma resposta para qualquer problema que a gente esteja vendo? Qualquer problema, a resposta é comunidade. A Uhum, gente perdeu isso, né? Nós perdemos. Nós aqui temos muitas pessoas que são da dança circular, é um uhum, exercício de comunidade. A dança circular é um exercício de comunidade, de viver esse coletivo de uma forma sutil, sagrada, né? De comunhão. Isso a dança circular traz, essa experiência. uhum. Agora você vive no dia a dia. A gente lá vai na roda, vive aquilo, depois vai para casa, vai cada um para sua casa, né? E tenta levar um pouco desse aprendizado para o que a gente vive na nossa vida. Então também não tem muito porquê, né? Mas é essa escolha diária que você faz. Isso é muito bonito. Eu falando, não era nem para eu falar, mas é que eu me inspirei aqui ouvindo você e a Paty falando, acabei falando. Pessoal, temos mais um tempinho para quem quiser comentar ou perguntar. A Bia, vamos lá. Bia Esteves, hoje é dia das Bias. Bem, Ellen, eu fiquei encantada com a sua trajetória aí, né? E você me fez voltar num momento muito lindo da minha vida. Isso há mais de 30 anos. Eu já estou na dança circular há 40 anos, né? Mas e já dei dança circular assim as mais variadas condições, lugares e tudo mais, até numa caverna eu já dei dança circular, né? Na rua. Bem, enfim, há uns 35 anos atrás, eu fui convidada para ir numa favela que eu não recordo mais o nome lá em São Paulo, e quando eu falei assim para as pessoas de minhas relações, né? Eu vou fazer um trabalho com as crianças numa favela, e tudo. Nossa! Foi assim uma enxurrada de pessoas. Você é louca? O que você vai fazer lá? Só tem bandidos. É muito interessante. Eu não tenho medo de nada, absolutamente de nada. Tenho medo de fazer mal para alguém. Isso eu tenho, às vezes até involuntariamente. Isso eu tenho. Mas então, Ellen, eu fui naquela favela e era assim, aqueles corredores pequenininhos, aqueles que só passam, aquela coisa toda. E eu fui com tanta alegria, e era um espaço assim que tinha uma escada tão grande para a gente subir. Quando eu cheguei, era uma sala grande, cheio de crianças. Nossa, passei uma tarde tão emocionante, mas foi tão lindo, tão lindo, tão lindo. A roda, aquela roda que infelizmente, depois aconteceram tantas coisas lá, eu não pude mais voltar, né? Eu não voltei mais. Mas eu te digo assim, nessa minha vida tão longa, né? De tantos anos, e nessa minha trajetória, que eu falo assim, minha última trajetória que agora, né? Mas eu continuo trabalhando, tudo.
são, são lembranças tão fortes e nesse espaço assim da dança circular, você guardar isso, não é só guardar aqueles momentos de não é de glória, não, mas que a roda é perfeita, é enorme, é um salão lindo, né? Mas quando assim é tão gostoso quando eu lembro, assim, falando, porque a dança circular para mim tem faz parte do sangue que corre nas minhas veias aqui, que como essa coisa que você falou do círculo, né? Como é aquela coisa mágica e que criança não tem coisa, porque é criança de família de família tradicional, de família muito bem, que estuda em colégios caríssimos, elas são todas iguais, né? Aquela criança mais humilde, é tudo tão harmonioso, tão lindo, e você ter o privilégio de fazer um trabalho assim, né? É, você hoje com essas crianças, né? Com toda a tecnologia também que tem. Olha, é nesse mundo que eu acredito. É nesse mundo que eu espero, mesmo que eu não esteja fisicamente mais aqui, mas eu espero de ter, porque tem pessoas assim como você e todos os seus parceiros lá e tudo, né? E eu agradeço muito a você ter me feito lembrar esse momento. E que engraçado, que de repente me veio, você falando, eu estava toda envolvida no que você estava falando, que não lembrei. E de repente eu senti essa emoção no coração. Falei, meu Deus, eu estive num lugar. Lógico, hoje deve estar muito melhor, ou não, não sei. Mas não importa. Eu queria dizer para você gratidão por você ter descortinado, aberto as portas para mim de uma recordação que me foi tão preciosa, tão, tão maravilhosa. Uhum. Obrigada, Ellen. Obrigado, Bia. Uau, que lindo. Obrigado por recordar. A nossa vida são de recordações, né? A gente, sem recordações, a gente não é ninguém, né? O que a gente cria, o que a gente deixa. Eu não sei se vocês conhecem a Dona Eda, né? Dona Eda é uma educadora, assim, que fez uma revolução aqui no Campo Limpo, né? Foi a primeira escola livre que ela fez, né? Aí uma vez ela veio aqui no Instituto, ela falou bem assim, olha, tudo que a gente faz, ou é com aprendizado, ou com uma benção muito grande. Então, eu acredito que as recordações trazem um lugar de benção, do sagrado muito Mas, grande. Que bom que você lembrou, e que bom que deu essa energia do sagrado para você. Obrigada, e obrigado pelo seu trabalho também. obrigada, querida. Margarete, Eliane, e depois a gente encerra, tá bom? Boa noite a todos. Quero agradecer estar aqui. Estou assim, me sentindo em estado de graça de te ouvir, Ellen. Eu acho você uma pessoa inspiradora, assim. Eu estou palpitando, assim, sabe? Eu acho que eu precisava ouvir isso. A gente acaba muitas vezes distanciando, né? De várias coisas pelos reveses da vida, pelas demandas da vida. Eu nasci em Mato Grosso, com 14 anos eu vim para São Paulo e fiquei num colégio interno. Fiz colegial, depois eu resolvi fazer faculdade de música. E daí, no meio da faculdade, fui fazer um trabalho voluntário numa igreja lá nas Perdizes, chamada São Geraldo, a paróquia, e que atendia os meninos no contraturno. E Perdizes, nessa época, tinha o maior número de cortiços, e eu atendia essas crianças. Daí eu falei, não quero mais trabalhar, não quero mais fazer bacharelado em piano, quero fazer educação musical. Porque eu adorei trabalhar com a educação musical com os meninos, sabe? Aí eu parti para a educação musical e fiquei 38 anos na educação musical e sempre com um olhar de trabalhar com esse outro setor, sabe? Sabe aquela coisa de responsabilidade social? Qual é a parte que me toca nesse latifúndio?
Eu trabalhei como voluntária no Paraisópolis e também na Criança Brasil. Eu fiz um trabalho na Criança Brasil chamado O que é que flauta? E a gente até apresentou lá no Casulo a finalização do trabalho. E, bom, eu trabalhei no Miguel de Cervantes, Rainha da Paz, Nossa Senhora do Morumbi, Porto Seguro, saí do Porto Seguro e eu fui fazer um trabalho de pesquisa acadêmica, acabei fazendo no sistema prisional e assim, me arrebatou. E hoje eu estou só com esse trabalho voluntário na prisional. Mas eu sinto falta, sabe, de mais coisas, assim. Daí falam, mas que horas você vai pôr essa mais coisa? Daí quando você estava falando de convidar as pessoas para ir, eu falei, eu quero fazer parte dessa caravana, eu quero conhecer, eu quero ir. Já me acendeu o fogo aqui, né? E eu acho que é isso, assim, estou muito inspirada de te ouvir. Quero super te agradecer por ser essa pessoa maravilhosa, fazendo a diferença na vida dessas crianças, desses jovens, desses adultos. Eu tenho certeza que eles terão outra história para contar, sabe? Tenho certeza que vai truncar esse ciclo vicioso que muita gente entra e não consegue sair, né? Hum, A gente precisa fazer isso. E tomara que saia mais Ellens e mais Cláudios daí desse lugar. Muito obrigada, viu? Me acendeu muita coisa aqui, muitas vontades renascendo aqui. Obrigado, Margarete. Obrigado pela sua história. Obrigado por servir. Que a música traz muito esse campo, né? Da graça, né? A música traz para mim, né? Traz muito esse campo da graça, do compartilhado, do coletivo. Eu gosto quando o Cláudio traz. Tem muitas pessoas que me inspiram, né? Mas Cláudio tem uns lugares dele, assim, que umas falas dele, assim, e porque ter vivenciado também, né? Tem uma coisa é você saber de uma informação, uma coisa é você vivenciar essa informação, né? Sim, Então, ele traz uma coisa com a questão da música, ele fala a música não precisa de linguagem nenhuma, né? A música, assim, se você, qualquer coisa que você toca, às vezes você está num outro país, eu lembro que eu já tive em uma cadeia na Índia, que se trabalha com Maniche, ele também tem, tem um trabalho na prisão feminina e masculina, eu fui na feminina. Aí, de repente, aquela timidez ainda, né, com as mulheres que estavam ali, e de repente eu comecei a cantar uma música, e de repente elas começaram a tocar, e depois todo mundo estava envolvido. E aí não precisou uau! de língua, não precisou de nada. E aí eu falo, essa música traz muito esse lugar. E quando você vir aqui, eu quero muito que você venha, super convidada a todos. Você vai conhecer pessoas aqui também que tem esse campo com a música, assim, muito, muito sagrado. Né? O Uau! Fábio, a banda, olha como funciona a banda. Eu, com a questão, eu canto na banda e cuido da parte da alimentação aqui. O Fábio é o baixista da banda e cuida da parte da tecnologia sustentável. O Cláudio cuida das relações, que é o cantor. O Piqueiro cuida dos pequeninos da dois, que é a percussão, e é o percussionista da banda. E o Paulinho é que faz toda a logística de tudo que a gente faz aqui. Então, todo mundo está envolvido. Todo mundo está fazendo tecnologia, está fazendo música. Dentro da cozinha Vegarte tem um piano. Então, já uma dica para você, quando você vir para tocar com a Não, gente mas aqui. olha, eu fiquei de mal com o piano, viu? Mas Quando quem chegar aqui, sabe eu na chego... cozinha do Vediarte você fique de bem. Eu tenho certeza que você vai chegar lá, vai ver aquele piano na cozinha do Vediarte, você Não, vai ficar com vontade. Não não, sabemos, não. mas olha, de qualquer forma, super obrigada. Eu adorei o seu depoimento, Margarete. Eu acho que vai rolar uns encontros presenciais aí, umas visitas lá na Favela Ai, da Paz e vamos. você com certeza vai ser uma das pessoas, depois a gente vai combinar, tá bom? Tá bom, quero sim, Eu vou obrigada. passar agora para a Eliane e vou fazer uma coisa hoje. Vou chamar mais uma pessoa para falar, que ela não levantou a mão, viu, dona Giovana? Eu quero que a Gi fale alguma coisa e depois eu vou dizer por quê. Vamos ouvir primeiro, depois eu chamo a Gi, depois a gente finaliza. Cadê? Cadê quem ia falar? Me perdi A agora. Ah, Eliana, aqui, a Eliane. minha irmãzona do coração. Nani, aqui é panelinha, a gente é panelinha, eu posso falar. Com certeza. Boa Ela noite, é tua irmã, é gente. isso? Eliane é irmã do coração Não, ou não é é irmã? uma irmãzona Não, que irmã do eu tenho no meu coração. coração. Tá Estão me bom. ouvindo? Sim.
Ah, boa noite, gente. Olha, eu tô aqui ouvindo a Ellen falar, eu chamo ela de bonita. E tudo que ela falou, vocês podem ter certeza que quando vocês conhecerem, é muito, muito, muito mais do que ela está falando. A emoção que vocês vão sentir, nossa, não tem como descrever. Ela é muito mais do que ela tá falando aí, sabe? Ela acorda com música e dorme com música. A gente cozinha, eu faço parte do VG Arte. Só que hoje eu moro em Santana de Parnaíba, mas o meu coração é Favela da Paz. Meu coração é VG Arte. Hoje, por incrível que pareça, eu tive um evento e fiz uma feijoada. E aí veio um rapaz, nossa, que feijoada gostosa. Eu falei, moço, eu amo cozinhar, mas o meu coração é comida vegetariana e vegana que eu aprendi com a minha amiga bonita. Aí o rapaz, bonita, é que o nome dela é Ellen e eu chamo ela de bonita. E aí eu fui e falei para ele que, assim, você não tem noção de como que é a cozinha Vegearte. Você entra na cozinha, você já quer dançar, porque é música o tempo todo. E tudo que ela falou aí, assim, você vivenciar, vocês vão ter esse prazer. Vocês podem ter, vocês vão falar sempre, não, me chamaram de Eliane, eu até estranhei, né? Mas é Nani. Eu sou chamada de Nani, que é a Ellen que colocou esse apelido em mim. E aí, assim, é um amor. Em tudo tem muito amor. Às vezes, eu cuidava da cozinha Vegearte, e às vezes eu conversava com ele, não, ele, que isso não tá certo e tal e tal. Nani, mas é assim, assim, ela fazia você ver a coisa de outra forma. Então aí você falava assim, nossa, pior que é mesmo. Então lá, Cláudio, sem falar, meu irmãozão. A ela é minha irmã. Ixi, é assim, eu falo que foi amor à primeira vista. Desde quando eu conheci. Aí, assim, às vezes eu mando mensagem para ela, falo, nossa, eu tô com muita saudade. E eu tô devendo uma visita. E assim, vale a pena, gente. Vale a pena vocês vivenciar isso. As crianças sem palavra. Só que eu falo para vocês, pode ir levando uns 300 lenços que vão chorar, porque é muita emoção, Obrigada, gente. Nani. É muita Obrigada. Ó, você emoção, até tá? mudou de nome aqui, ó. Você virou Nani agora, viu? E eu tenho a música, Nani, tá? te Ela amo, vai ter que Nani. cantar minha música. Você tem até música. Tenho a música. Você quer Então, boa falar, Ellen, noite, alguma coisa gente. para Nani? Nani, ela sabe o tanto que eu amo ela, assim, a gente criou uma história, a gente tem uma história, assim, Verdade. não só na cozinha, mas de irmandade mesmo. Ela sabe o quanto eu admiro ela, sabe? Tudo que ela fez por Uhum. mim aqui, porque me segurou em vários campos aqui também. Nani, eu te amo, você sabe Eu disso. também te amo muito. Obrigada, gente. Olha, tem uma Lene que falou que quer falar. Cadê? Cadê ela? É, A Lene, aqui, achei você. Fale rapidinho, falo sim. mas fale. Boa Não vá noite. embora sem falar se você está com vontade de falar. A gente não quer interromper ninguém que está com vontade de falar, não. Boa noite. Está ouvindo? Tá ouvindo? É, a Ellen, na verdade, meu nome é Gessilene, é porque entrou a Lene aí, mas meu nome é Gessilene. A Ellen é uma querida, assim, né? E quando eu vi ela postando no status dela que ia contar a história dela, eu falei, não, posso perder. E eu conheci a Ellen no círculo de cura, né? Cura e amor, né? Amor e cura, né? E das mulheres, né? Então, quando eu tinha um tema lá, que a Ellen ia e falava, todas nós falávamos, a Ellen tem uma sensibilidade, assim, muito incrível, que é emocionante ela falando, né? Então, assim, eu até quis falar por último, porque cada um de vocês que foram falando, ela foi dando sentido à fala, né? E eu acho que isso é um dom, né? É um dom de uma pessoa que foi sensível desde quando ela conta lá, quando criança, que ela se escondiam lá, ela e os irmãos debaixo da cama, e quando saía, mesmo que estivessem mortos lá, ela ia com aquela indecência de criança. Então, ela Uhum, viveu ali todas aquelas fases, né? E eu sou diretora de escola, e o pequeno faz lá percussão com as crianças, e quando ele vai lá na escola, as crianças saem falando, hoje foi o melhor dia do mundo. Nossa, eles amam fazer percussão. E a Ellen também vai lá, né, cozinhar lá com eles, que a gente tem uma cozinha experimental, e a Ellen também vai lá. E eu quero agradecer, Ellen, por esse convite, né? E
parabenizar sua história e a sua sensibilidade, né? Que isso são para poucos. Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigado, meu amor. Está no meu coração, você sabe disso, né? E eu tô aqui, me chama que eu vou. Obrigada, viu, Gisilene? Obrigada. Olha, por que que eu pedi para agir? Porque eu estava ouvindo você, Ellen, e eu lembrei. E aí eu ouvi a Bia também, a Bia Esteves, falando das saudades dela, de quando ela trabalhava quando ela foi fazer esse trabalho, né? Que ela ficou muito emocionada e tudo. E aí eu lembrei, né, que eu fiz durante 7 anos um trabalho de dança circular num centro educacional para crianças. E eu ia toda quarta-feira com crianças de 6 a 12 anos. E isso eu tenho saudades, muitas saudades, de trabalhar com as crianças. E a Gi, que está aqui, foi uma dessas crianças, que agora ela já é uma moça. Ela já está estudando na Unicamp, artes visuais, né? Mas é uma. Você tinha quantos anos, Gi? Você tinha 9, 10? 10 anos. 10. E aí eu lembro que a Gi chegou e falou assim: Ah, olha o que eu desenhei. E ela me mostrou assim com caneta, né, Gi? Com... Ela me mostrou assim uma. Eu olhei e falei: Nossa, isso é uma mandala. Era lindo, feito com canetinha. E eu falei, ela falou, mandala, o que que é isso? Eu falei, você não sabe o que que é mandala? Aí eu expliquei um pouco e falei, depois eu voltei com um livro de mandalas. E a Gi hoje é uma grande artista. Ela faz mandalas pintadas, mandalas bordadas e outras coisas que não são mandalas também. Ó, atrás de você tem uma mandala, não foi você que pintou? Foi, né? Lindíssimo. Olha lá. Então, esse lugar, né, do educador e essa relação com a criança e como a gente pode fazer uma diferença, né? E eu amo muito essa menina aqui, viu, Gi? Você sabe que você está muito no meu coração. E é muito lindo a gente ver, né? Acompanhar esse processo. Então, foi tudo inspirado aqui no que você trouxe, né? De tanto você falar das crianças, da educação, a Bia também trazer a memória dela. E aí, Gi, se você quiser falar alguma coisa, será muito bem-vinda. Se não quiser, tudo bem também. Boa noite. Enquanto a Ellen estava falando, eu realmente recordei do passado mesmo, durante as danças circulares, que era realmente algo em comunidade, assim, que era algo que eu ficava muito ansiosa para estar fazendo, para fazer. Tanto que, eu não sei se você sabe, Débora, mas eu estava querendo muito ficar na sala de uma das professoras no último ano, porque eu sabia que ia ter dança circular nessa, ia ser destinado a essa professora, a essa sala. Tanto que eu pedi para a diretora para mim ficar nessa sala, porque eu queria ter essa experiência, pelo menos no último ano. Então, foi muito importante para mim, realmente ter esse senso de comunidade e ainda mais esse senso artístico, né? Porque foi a partir daí que eu comecei a produzir as minhas obras, assim. Foi o ponto mais importante, assim, para mim começar. E também, durante a fala da Ellen, eu lembrei muito da Amanda Costa, não sei se vocês conhecem, que ela fala sobre periferia sustentável, que ela é uma ativista, e eu fui em uma das palestras dela e ela estava falando sobre a crise climática, a sustentabilidade dentro da periferia. E é, Uau. e é muito importante também esse link, assim. Eu, é isso. Viu como foi bom você falar? Eu não conheço, eu vou procurar. Você conhece essa Amanda Costa, Ellen? Já deve conhecer. Se não conhecer, o Fábio conhece. Tem uma Ah, rede então. legal da galera da periferia sustentável. Eu Obrigada, envio. gente. Obrigado. Super convidado aqui. A gente tem muitos movimentos com jovens aqui também.
E vai ter várias imersões aqui. Adoraria te ver aqui também, fazer essa troca, trazer sua arte. Nossa, ia ser lindo aqui a arte, mandá-la aqui no Instituto. Tá? Obrigada pela sua fala, viu? Bom, queridas e querido, tem um querido e muitas queridas. É, Queria agradecer, Ellen, profundamente a sua presença aqui, que iluminou as nossas janelinhas, realmente iluminou as nossas janelinhas. Agradecer todo mundo que esteve aqui, que veio ouvir, porque, né, assim, tem muita gente que escreveu coisas no chat. Depois eu vou copiar e mandar para você, Ellen, para você ter isso também Sim. registrado, né? Lembrando que essa conversa é gravada e que vocês vão poder receber. Então, quem quiser também passar para outras pessoas, né, para iluminar mais pessoas. A ideia do beija-flor é ele sair voando, né? Quando o beija-flor chega, assim, seja o que for, quando um beija-flor chega, dá aquela, né, aquela pausa, aquela coisa de parar e ficar olhando aquela beleza, né? Aquela Uhum. coisa rápida, que ele é tão rápido, ele vem e vai. E a ideia desses encontros é isso, é ser esse beija-flor que voa, que chega a muitos corações e devolver também para quem vem contar a história, porque a gente sabe que não é fácil, né? Tem duas pessoas aqui que já vieram contar suas histórias, que é a Bia e a Lu, e não é fácil. Então, agradecer muito, espero que você tenha recebido também tudo aquilo que você ofereceu para gente. Eu também agradeço muito, 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 assim. Eu acho que estava um pouco nervosa. Eu trouxe até com aula para Débora antes, pensando no dia que eu não senti esse friozinho na barriga, tem alguma coisa errada, né? Foi muito bom estar com vocês aqui também. Espero muito vocês aqui no Instituto, todas vocês, assim. Tenho muita gratidão quando a gente partilha, né? A gente sabe, saber da história do outro, sabe? Saber da vivência do outro é tão bonito, assim. É um lugar que eu cada vez mais eu quero me aprofundar. Quero ouvir histórias mesmo, que é o que fica só, né? Que fica a nossa história, o que a gente está fazendo no mundo, o que a gente deixa no mundo, né? Então, eu estou muito grata pelo convite, Débora. Eu acho que foi um projeto muito, muito encantador mesmo, né? Muito encantador. Agradeço muito, agradeço a todos vocês que estiveram aqui também. Cada palavra, cada emoção, deu para sentir de vocês também. Muito, muito obrigado. Todos convidados para que vir para mim aqui no Instituto. Quem quiser, me mandem mensagem. Vamos ver se a gente monta uma caravana aí, né, Alan? Tá bom? Ellen, muito obrigada. Manda um beijão pro Claudinho e até Mano, breve. A gente vai visitar vocês aí, tá super. bom? Todas convidadas. Um beijo, gente. Fiquem Beijo. bem aí vocês Se aí, viu? cuidem.